voltei na Bíblia! O extraordinário mundo das histórias bíblicas! Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças! Vamos orar? Ore comigo! Minhas mãozinhas juntas estão, feche os meus olhos em oração. Obrigada, Senhor Deus, por essa história. Nos abençoe, nos cuide, nos proteja. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima. Vamos louvar a Jesus? É maior do que eu posso imaginar. É tão alto que não posso alcançar. O amor de Deus é maior do que eu posso imaginar. É tão alto que não posso alcançar. É mais profundo que o mar, é mais alto que a terra, mais bonito que o universo e as constelações. Amor maior, amor de Deus por mim, amor igual não há, pois Cristo morreu por nós. Amor maior, amor de Deus por mim, amor igual não há, pois Cristo morreu por nós. 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 Hora da história. A história de hoje é... Olá galera, eu sou o Ferdinando e hoje veremos a segunda parte da história de Sansão, um jogo perigoso, Juízes 14 e 15. Antes de Sansão nascer, Deus disse aos seus pais que ele ia começar a derrotar os filisteus. Eles o criaram segundo as regras dos narizeus. Uma das regras era que ele jamais deveria cortar o cabelo. Sansão recebeu o dom da força. Ninguém era mais forte do que ele, e quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ninguém podia derrotá-lo. Mas ele tinha uma grande fraqueza, gostava de mulheres estrangeiras. Essas mulheres filisteias estavam dispostas a atrair Sansão e seu povo. Em certa ocasião, Sansão gostou de uma jovem filisteia da cidade de Timna. Os pais deles queriam que ele se casasse com israelitas, mas ele insistiu em que seus pais fossem com ele visitá-lo. Quando eles iam chegando às lavouras de uvas da cidade, de repente um leão veio rugindo contra ele. Só contra ele porque ele estava um tanto afastado de seus pais no caminho. Sansão se atracou com o leão e pelo poder do espírito teve tanta força que rasgou o corpo do leão só com as mãos. Deixou o cadáver ao lado da estrada e continuou seu caminho. Algum tempo depois, indo pelo mesmo caminho, Sansão viu que na carcaça do leão havia um enxame de abelhas e mel. Tirou uma boa porção do mel e foi para casa, comendo mel. Em casa deu mel aos seus pais e eles o comeram. Mas Sansão não lhes contou nada sobre a luta com o leão e sobre onde tinha encontrado o mel. Quando ele se casou com a mulher de Timna, trouxeram 30 rapazes para fazer companhia ao noivo na festa de casamento. Durante a festa, Sansão propôs aos 30 rapazes uma aposta. Vou apresentar a vocês uma charada, disse ele. Se vocês acertarem a solução, eu lhes darei 30 mudas de roupa, com túnica de linho e tudo, uma para cada um. Se vocês não souberem a resposta certa, vocês me darão 30 mudas de roupa e 30 túnicas de linho. Eles aceitaram o desafio e Sansão lhes apresentou essa charada. Do que come veio a comida, do que é forte veio a doçura. 3 dias se passaram e os rapazes não conseguiram resolver a charada. No 4º dia eles pediram à mulher de Sansão: veja se consegue convencer o seu marido a dizer qual é a resposta certa. E ameaçaram pôr fogo nela e na família dela, se não fizesse o que eles pediram. E concluíram dizendo:
Você nos convidou para nos roubar? A mulher ficou apavorada, e todos os dias da semana da festa ela pedia, chorando a Sansão que lhe dissesse a resposta. Sansão resistiu o quanto pôde. Não expliquei a charada nem para os meus pais, disse ele, porque devo explicá-la a você? Mas depois de tanta insistência, ele cedeu e disse à sua mulher qual era a resposta certa. Para que a mulher foi correndo dizer aos rapazes qual era a solução da charada. E então no fim da semana da festa, ao anoitecer, os rapazes disseram a Sansão: o que é mais doce que mel? O que é mais forte que o leão? Sansão sabia que tinha sido traído e disse isso a eles, furioso. Sansão foi à cidade filisteia de Ascalon, matou 30 homens e deu suas roupas aos homens que, com trapaça, tinham resolvido a charada. Para Sansão fazer o que fez em Ascalon, ele foi movido pelo Espírito de Deus. Deus estava agindo contra os filisteus por meio de Sansão. O fim daquela festa de casamento foi assim. Sansão voltou para a casa dos seus pais e a mulher se casou com outro homem. Será que Sansão não quis voltar a se casar? Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário mundo das histórias bíblicas. E nós estamos estudando o livro de Juízes. E hoje a história vai continuar contando a história de Sansão. Você quer saber toda a história completa de Sansão? Então fique com a gente, crianças, e preste atenção nessa história, pois ela é uma história muito importante da palavra de Deus. Olha só, essa história aconteceu há muito tempo atrás, num lugar bem longe daqui. Lá, as pessoas usavam roupas diferentes das nossas, mas o coração delas era igualzinho o meu e o seu coração. Lá na cidade de Canaã, o povo de Deus sempre se afastava dos caminhos do Senhor. Por isso, Deus os oprimia para ensiná-los, porque Deus ama todas as pessoas que Ele corrige, crianças. É verdade. Mas nessa época, o povo estava sendo humilhado, oprimido, perseguido pelos filisteus. Foi então que Deus usou família. Mas como seria isso? Pois Manoá, ele era casado e sua esposa, ela era estéril e ela não podia ter filhos.
Mas ia ser através deste casal que Deus ia levantar um juiz poderoso, forte e o mais diferente de todos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu para a esposa de Manoá e disse para ela: você vai ter um filho, Deus vai dar um filho para você e ele deverá ter o voto do Nazireu. E o que significa isso? Ele não poderia cortar o cabelo, nem tocar em animal morto, e ele também não podia tomar bebida forte, como vinho e nada feito pela uva. Então, o anjo falou para ela: você vai ficar grávida, você vai ter um filho, e ele vai ser um homem muito forte, e você deve pôr o nome dele de Sansão. E então, a esposa de Manoá ficou super feliz e foi contar para ele que eles teriam um bebê. Mas Manoá não acreditou muito, então ele pediu para que, se realmente fosse verdade, que o anjo também falasse com ele. E olha só, crianças, o anjo foi lá e falou também com Manoá que ia acontecer isso, eles teriam um filho e deveria pôr o nome de Sansão, que ele ia ser um novo juiz do povo de Israel. E passou-se o tempo e então eles tiveram, crianças, um lindo bebê. Olha só, vou mostrar para vocês agora Sansão, bebezinho. Olha só, deixa eu deixar aqui os dois, ó. Segura aqui o seu neném, ó. Aqui está, olha só, a mamãe de Sansão com Sansão no colo e o papai dele. E o tempo se passou e Sansão cresceu. Ele se tornou um grande homem e cumpriu tudo o que Deus havia determinado. Ele não poderia cortar os seus cabelos, por isso Sansão tinha 7 tranças, tinha o cabelo assim, ó, enorme mesmo, e ele era o homem mais forte de todos. Mas Sansão tinha um grave defeito. Ele sempre se apaixonava por mulheres erradas. E ele se apaixonou por uma mulher. E essa mulher não era do povo de Israel. E Deus sempre dava ordem para que todo o povo de Israel deveria se casar com pessoas da mesma linhagem. Mas Sansão sempre apaixonava por mulheres diferentes. Foi então que ele se apaixonou por esta mulher, que não era do povo de Israel. E aí ele conheceu vários outros homens da mesma linhagem e um dia teve uma festa e ele falou para todos aqueles homens que era de outra tribo, da tribo dos filisteus: olha, se vocês descobrirem qual que é o enigma, e aí ele falou um enigma lá, crianças, esse que vai aparecer aqui do lado, olha só, chama o papai para ler qual que é esse enigma, leia aí do lado. E ele falou para eles, e eles queriam saber, descobrir, tentar, mas eles não conseguiam. Então, crianças, foi um dia que eles pegaram e perguntaram para essa mulher: descubra para nós qual que é o segredo, qual que é o segredo do enigma, senão a gente vai matar você, queimar toda a sua família. Eles falaram isso para ela e ela ficou apavorada, com muito medo. Então, crianças, ela foi até Sansão e pediu para ele falar o enigma e ficou no pé dele. Então Sansão, não aguentando mais, contou para ela qual que era esse enigma. Imediatamente, crianças, ela foi até eles e revelou para aqueles homens qual que era o enigma. Sansão ficou sabendo de tudo e os homens falou qual que era o segredo do enigma. Então Sansão teve que cumprir a promessa, ele teve que matar 30 homens e dar as roupas novas todas para eles. Sansão fez isso porque agiu com seu coração. E assim, crianças, aquela jovem, ela não se casou com Sansão, ela casou-se com outro homem e foi-se embora. Passando os dias, Sansão voltou para a casa dos seus pais, estavam ali todos juntos novamente. E então Sansão, eles falaram: olha, vamos até o outro lado, e foi o que aconteceu. Eles foram, mas Sansão ia sempre à frente, seus pais iam atrás, e quando de repente, crianças, ali próximo a um lugar de vinha, de uva, ele viu um bravo de um leão, é verdade, e esse leão veio perto de Sansão, mas Sansão tinha muita força. Sansão pegou o leão, ele bateu muito no leão, desbaratou o leão caiu morto, criança. Sansão era muito forte, porque o Espírito de Deus estava com ele.
E então Sansão foi, e quando Sansão estava indo, dentro da carcaça do leão tinha muito mel. Sansão pegou todo aquele mel e levou e deu também para os seus pais, e eles comeram aquele mel e ficaram felizes da vida, mas não perguntaram para Sansão de onde que ele havia tirado aquele mel. Crianças, o tempo se passou e Sansão, como ele sempre se apaixonava, agora mais uma vez ele vai se apaixonar por uma mulher errada. Ele se apaixonou por Dalila. Olha só, essa é Dalila. Sansão se apaixonou por Dalila e ela era uma mulher da turma dos filisteus. E os filisteus estavam muito bravos com Sansão, porque Sansão havia matado 1000 homens com queixada de jumento. Aquele queixo era apenas o osso do queixo do jumento. Sansão matou 1000 homens da turma dos filisteus. Então os filisteus estavam muito bravos. Faz cara de bravos, criança. Assim mesmo, eles estavam bravos. Então eles queriam descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E então Sansão estava muito apaixonado por Dalila e queria se casar com ela. Então os homens da turma dos filisteus queriam muito saber qual era o segredo de Sansão e falou para Dalila: Dalila, você vai descobrir qual é o segredo de Sansão. E então todas as vezes aqueles homens apareciam lá e queria saber por toda a lei qual que era o segredo de Sansão. Então Dalila ficava ali com medo, temerosa, e queria descobrir o segredo de Sansão. Então Dalila sempre falava para Sansão: me conte qual que é o seu segredo, me conte qual que é o seu segredo. Mas Sansão não podia contar. Ele sentia no coração que se ele contasse, ele ia estar desobedecendo. Então Sansão mentiu por 3 vezes. Ele falou: se eles amarrarem eu com uma corda bem forte, este é o meu segredo. Então, quando ele dormia, Dalila vinha, pedia para aqueles homens maus amarrar Sansão. Eles amarraram, mas no dia seguinte Sansão desamarrava e não era. Então Dalila ficou muito chateada e falou para ele: conte para mim o seu segredo. E como Sansão estava muito apaixonado por ela, Sansão contou que toda a força dele vinha do cabelo. Então Sansão dormiu. E quando Sansão estava já dormindo, Dalila chamou um daqueles homens filisteus que cortou todo o cabelo de Sansão. E então eles cortaram o cabelo de Sansão. Sansão agora ficou sem cabelo. E ainda sabe o que eles fizeram, crianças? Eles furaram o olho de Sansão, humilharam ele e levou ele preso. Agora Sansão está preso e cego, não está enxergando. Ele desobedeceu a Deus. Por isso, aconteceu tudo isso com ele. Então lá eles amarraram ele com cordas muito fortes e deixou agora Sansão naquela prisão. Mas passados uns tempos, aquele povo filisteus queriam fazer uma festa para o deus deles, que era o deus Dagon. Então tinha mais de 3.000 homens. Eram muitos homens que tinha ali para adorar um deus estranho. Então tinha ali homens, mulheres, crianças. Eram muitas pessoas que estavam ali mesmo. Gente de todos os lugares. E eles queriam trazer Sansão ali para poder rir dele, zombar dele. Então tinha muitos homens ali maldosos que não adoravam o Deus de Israel. Aqueles homens eram homens maus, eles não amavam Deus, eles amavam outros deuses. E então foi assim que Sansão chegou. Quando Sansão estava ali, todo mundo rindo dele, ele se agarrou, crianças, em 2 colunas e pediu para Deus: Senhor, me dá mais uma vez as forças para que eu possa mostrar quem é o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso. Então Sansão se agarrou naquela pilastra e toda aquela casa caiu, matando todos, crianças. Sansão e todas aquelas pessoas ali, morreram, todos eles, o povo, os filisteus, morreram todos. Deus fez com que todos morressem e Sansão também morreu. Depois a família dele veio, pegou o seu corpo e o sepultou. E o que nós podemos aprender com essa história, crianças? Que Sansão, ele foi um homem forte, poderoso, que ele tinha a força dele nos cabelos e que ele estava ali para libertar aquele povo. Mas ele também tinha o coração cheio de pecado, assim como eu e você somos pecadores. E nós podemos ver Jesus nessa história. Assim como Sansão veio para ser libertador daquele povo,
Jesus também veio para libertar nós dos nossos pecados. Crianças, Jesus é Deus, Ele veio do céu para a terra, Ele viveu uma vida perfeita e Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Creia em Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Sansão teve a sua história importante lá atrás, mas ele também era um homem pecador. Mas Jesus não teve nenhum pecado e ele venceu a morte e ele falou que ele vai voltar. Então, crianças, creia nisso, compartilhe essa história com outras pessoas, diga a elas sobre as forças de Sansão, mas que você conhece um herói que é mais importante, mais forte que Sansão, é Jesus. Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, crianças! Obrigado por estar conosco. Leia a Bíblia todos os dias, porque Jesus está vivo e Ele vai voltar. Até a próxima!